Oi, gente. Para esse episódio aqui do Bora Lá, eu decidi falar sobre a criação de filhos plurilingües. A minha experiência com a criação de filhos plurilingües fora do Brasil. Então, para quem já acompanha aqui o meu canal no YouTube, que chique, né? Canal no YouTube. Meu nome é Ana, eu sou brasileira e eu moro faz 10 anos já na Dinamarca. Eu tenho duas filhas, a Emily de 8 anos, quase 8 anos, e a Isabel de 3 anos. Meu marido é lituano. Então, na nossa vida aqui, né, a gente tem várias línguas, a gente usa várias línguas. Eu e meu marido, desde o começo, a gente se comunica em inglês, apesar de agora eu entender algumas coisas em lituano e ele entender bastante coisa em português, não é? E a partir do momento em que nós tivemos nossa primeira filha, a gente sempre deixou bem claro, né, da importância de ensinar a nossa língua, não é? Para ela, né, no caso aqui, para elas, por vários motivos que eu vou comentar ao longo desse vídeo aqui hoje. Eu quero deixar bem claro que aqui é um vídeo, vou falar sobre a minha experiência, vou dar algumas dicas e vou falar sobre o resultado, né, o que eu tenho visto com as minhas filhas. E não é em nenhum sentido uma crítica àquelas pessoas que não falam, decidem não falar o português ou acham mais complicado usar o português, estão morando fora do Brasil. Cada um tem, né, tem o seu porquê, tem as suas razões para fazer o que faz, ok? Então aqui é a minha experiência, certo? Então vamos lá, bora lá. Então, desde que minha filha nasceu, a Emily, eu sempre falei português com ela. Raramente, assim, eu acho que eu posso contar na mão, né, nos dedos de uma mão, quantas vezes eu falo outra língua com ela, né? Ou quais momentos. A gente raramente usa outra língua, a não ser quando ela quer brincar em outra língua, ok? Então, a gente sempre fala português. Eu olho para ela, é português. Eu vou me comunicar com ela, é português e vice-versa. Ela sabe que se ela vier conversar comigo, explicar qualquer coisa, é em português, né? Mesmo quando eu tô entre amigos não brasileiros, ou a gente tá na escola, ou ela tá conversando com as amiguinhas dela, eu olhei para Emily, a gente se comunica em português. Uma outra dica, eu me lembro quando eu estava grávida ainda, eu li um artigo que dizia assim, que sugeria o seguinte: para que a gente se comunicasse com os filhos e usasse palavras diferentes, né, com o mesmo sentido, né, e expressões, gírias, né, então que a gente tentasse inserir vocabulário, inserir formas diferentes para a criança, né, se comunicar. E isso eu achei super, assim, muito interessante, e desde o início com a Emily, então, eu procuro não infantilizar as conversas, não é? Não infantilizar no sentido, tipo, eu tento conversar com ela como eu conversaria com qualquer outra pessoa. É óbvio que os assuntos são diferentes, mas a linguagem, tentar falar com ela como eu falaria com um adulto, por exemplo, não é? E aí é óbvio que durante as conversas, o que eu percebo é que existe muito assim, ela me para perguntar o que significa essa palavra, o que significa essa expressão, não é? Então, às vezes a conversa, você vai sentir que a conversa não vai adiante, não é? Mas só da pessoa, do seu filho, tá perguntando o significado, você tá explicando, isso enriquece muito o vocabulário dele, né, ou dela. E uma outra dica aqui é que a gente não pode, como pai e mãe, se sentir incapaz, não é? No sentido, tipo, você não pode ter medo de falar pro seu filho que, olha, eu não sei o significado disso. Ou eu não sei explicar. Eu sei o que isso é, mas eu não sei explicar, né? Então, deixa bem claro isso quando vocês estão conversando e dizer assim, peraí, vamos procurar o significado disso? Ou peraí, o papai e a mamãe não sabem direito, né? O que é isso? Vamos procurar. Então, a gente sempre,
eu falo eu e a Emily, porque a Emily já é um pouco maior, então a gente tem conversas mais elaboradas, não é? Mas eu faço isso com a Isabel também. E eu sempre que necessário, eu paro a conversa, ou eu continuo a conversa e eu vou lá no celular, procuro o significado de alguma coisa, de alguma palavra, ou de alguma pergunta que ela me faz e eu não sei, né, para não falar uma besteira, para não responder alguma coisa que talvez esteja errada, eu vou lá e procuro, não é? Então, geralmente eu falo para Emily assim, olha, vamos lá procurar no Google, né? Ela sabe muito bem o que é o Google. Ou vamos lá no YouTube dar uma olhadinha, né, nisso daí. E também palavras, às vezes tem algumas palavras que a gente fala assim, olha, eu sei o que isso significa, mas eu não consigo te explicar com outras palavras, não é? Então eu recorro muito ao dicionário online. Depois eu vou postar no textinho que eu coloco abaixo do vídeo um link para um dicionário online muito legal, chamado dicio.com.br, né? Que eu uso não só com as minhas filhas, mas também com os meus alunos, né? Com as pessoas para quem eu dou aula de língua portuguesa. Então, é muito legal. Então, a dica fale com os seus filhos em língua portuguesa, o máximo que vocês puderem. Não tenham medo de você estar no meio de um monte de dinamarquês, um monte de, né, independente da nacionalidade, fale com seu filho em português, mesmo que depois você tenha que traduzir para o dinamarquês ou para o inglês, mas primeiramente, quando você olhar para o seu filho, fale em português. Não infantilize os diálogos, as conversas que você tem com ele. Então, tente introduzir palavras novas, expressões novas e gírias, é muito legal, né? E uma outra dica leia para o seu filho. E é muito legal. Livros, óbvio, em língua portuguesa, mas escolha bem a dedo, né? Que livro você está lendo. Se a partir daquele livro você pode... Se teu filho vai aprender coisas... um vocabulário mais elaborado. Se ele vai aprender alguma coisa... em termos de folclore brasileiro, né? A cultura brasileira. Porque quando a gente está ensinando a língua, a gente também está oferecendo, mostrando às crianças, né? Toda uma gama, todo um repertório de informação a respeito da cultura brasileira. E aqui em casa a gente tem alguns livros de folclore brasileiro, então é muito legal, né? A gente falar sobre a língua, explicar sobre o folclore, porque muitas vezes eu não sabia o porquê que algumas informações, eu não tinha informação a respeito daquilo, então fui lá no Google, a gente vai lá no YouTube, a gente procuramos juntas e conversamos juntas e descobrimos coisas juntas também. Alguns anos atrás eu ganhei de uma amiga minha vários gibis da Turma da Mônica, e eu acho demais a Turma da Mônica porque os diálogos que eles têm entre eles não é infantilizado, né? A gente aprende muito, as crianças aprendem muito em termos de gírias, expressões, é muito legal. Então, para terminar aqui esse vídeo, o que eu quero dizer é que hoje em dia eu acho, né, que a gente aqui criou um sistema em que é possível, sim, criar filhos plurilingües. Eu procuro não comparar, né, as minhas filhas com crianças brasileiras nascidas e criadas no Brasil e crianças dinamarquesas, né, nascidas e criadas na Dinamarca. A Emily, ela não tem um vocabulário, ela não tem o conhecimento de uma outra criança brasileira que tem os dois pais brasileiros ou que nasceu e cresceu no Brasil, e a mesma coisa comparada com crianças dinamarquesas. Então, eu não tenho essa ilusão, não é? Eu sou bem pé no chão em relação a isso. Mas o ponto positivo é que eu sei que ela tem um conhecimento muito bom, ela se comunica muito bem em língua portuguesa, ela já lê os gibis da Mônica, ela já lê em língua portuguesa, ela já escreve algumas coisas em língua portuguesa também. Então, é bem legal ver isso, né? Ela tem um conhecimento também legal, ela consegue se comunicar em lituano, não é? E sabendo que a primeira língua dela é o dinamarquês, porque não só ela nasceu, né, e tem crescido aqui, mas desde antes de 1 ano de idade, ela já foi colocada na creche,
onde ela passava o dia inteiro, e agora na escola, né, ela tá no primeiro ano, ela passa o dia inteiro na escola praticando o dinamarquês. E tem também a questão do inglês, não é? Eu e meu marido, a gente usa o inglês, a gente às vezes assiste coisas em inglês, e hoje em dia, com o YouTube, ela assiste muitos desenhos, muitas coisas em inglês também. Então, eu percebo que ela consegue entender o inglês, por mais que não seja tão bom, né, na fala, mas ela consegue entender. Então, quando você oferece para o seu filho, né, esse mundo de opções, não é? Eu acho que ele tem muito mais oportunidade de escolher, né? Eu acho que ao decidir ensinar, introduzir a língua portuguesa para minha filha, e meu marido, ao ensinar, introduzir a língua lituana para as filhas, né? A gente não fez com que elas perdessem nada, elas só ganharam, né? Elas só ganharam em termos de vocabulário, de conhecimento linguístico e de cultura, porque não vamos nos esquecer que ao ensinar a nossa língua, a gente também está ensinando cultura, a gente está ensinando história, a gente está ensinando uma porrada de coisa aí muito legal para os nossos filhos. Eu acho que vale muito, muito a pena, ok? Esse é meu recadinho para hoje. Se tiverem alguma experiência, dividam aí com a gente. Se tiverem alguma pergunta também, tá bom? Tenho 500 dicas para dar, mas não dá para fazer um vídeo muito comprido, mas tô aí para dividir experiência, tá bom? Beijo para vocês. Até o próximo.